Mas o que é o Pentecoste digital? É falar de Deus, falar de Jesus Cristo. Falar de Deus e falar de Jesus Cristo. Mas como a gente vai falar de Deus e como a gente vai falar de Jesus Cristo? Para realmente ser um Pentecoste, gente, a gente tem que entender um pouquinho mais antes, né? Como que a gente vai falar de Deus? Como é que a gente vai conhecer Deus para falar de Deus? Como é que a gente vai conhecer Jesus para falar de Jesus? E é por isso que eu peguei aqui o parágrafo 648 do Catecismo da Igreja Católica para a gente entender um pouquinho mais sobre aquilo que a gente precisa entender para falar de Deus. Olha que interessante, gente, isso aqui eu achei fantástico, fantástico mesmo. Eu ontem estava lendo isso aqui e eu pensei, nossa, como eu não sabia disso. E olha que interessante o que fala no artigo 8, né, do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 687. Olha que interessante. Ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 2:11, tá? Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer a Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não o ouvimos. Só o conhecemos no momento que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade, que desvela o Cristo, não fala de si mesmo. Tal aniquilamento propriamente divino explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito, porque não o vê, nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque permanecem junto deles. Gente, olha que fantástico isso. Olha que fantástico. Gente, quando eu li isso aqui, eu tive que ler umas 3 vezes para conseguir entender direito e para conseguir captar essa mensagem. Olha que fantástico essa situação que diz aqui. Só pode conhecer a Jesus, no final aqui vai falar, né? Só pode conhecer a Jesus, só pode conhecer o Espírito Santo, desculpe, aquele que está em Cristo. Ou seja, olha que interessante. Se a gente não conhece Jesus Cristo, aqui fala assim que o mundo, né, não conhece o Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo não conhece Jesus. Se a gente não conhece Jesus, logo a gente não conhece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não se apresenta, ele não fala de si, né? O Espírito Santo é usado por Deus para falar pelos profetas, mas ele nunca aponta para o Espírito Santo. Ele sempre fala do Deus Pai. E quando o Espírito Santo em nós, pelos apóstolos, fala para o povo, ele nunca fala de si também, ele fala de Jesus Cristo. Quando a gente vai olhar o discurso de São Pedro, o discurso de São Pedro no dia de Pentecostes acontece porque São Pedro fala de Jesus, fala daquele que eles tinham crucificado, fala daquele que eles tinham erguido numa cruz e agora tinha ressuscitado e ele estava vivo no meio de nós. Então, esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica vem ser uma luz para a gente entender o que a gente precisa para realmente evangelizar, para realmente levar, né, a palavra de Deus para aqueles que aguardam ansiosamente, para a criação de Deus que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha que interessante, eu só posso levar a palavra de Deus, eu só posso levar o evangelho para as pessoas se eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque quem conhece a Deus é o Espírito Santo. O Espírito está junto de Deus, ele conhece a Deus perfeitamente, então ele é nosso auxílio, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso advogado. Então eu só posso levar a palavra de Deus, só posso levar Jesus Cristo se eu tiver com o Espírito Santo. Mas eu não posso ter o Espírito Santo se eu não conheço a Jesus. Porque é em Jesus que eu conheço o Espírito Santo. É em Jesus que eu conheço o Paráclito. É em Jesus que eu conheço o Consolador. É Jesus que me fala desse Consolador. É Jesus que me fala desse Paráclito. Então eu só posso levar
para os meus irmãos, para o povo, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, se eu tenho o Espírito Santo. Mas eu não posso ter o Espírito Santo se eu não conheço a Jesus Cristo. Então, por isso que a nossa propagação do Evangelho, a nossa proclamação da palavra de Deus deve ser sempre proclamar o nome de Jesus Cristo, levar o nosso Senhor, levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar o Evangelho, falar da vida de Jesus,